Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês no GIMP a ferramenta Pincel. É uma ferramenta que é muito interessante para a gente fazer alguns determinados ajustes, para colocar uma cor num determinado pedaço da imagem, né? Então, a aula passada a gente viu um pouco sobre a parte de seleção, para a gente não ultrapassar determinadas áreas, para a gente fazer os ajustes. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer os ajustes. Eu não vou mostrar a seleção nessa aula, tá? Porque a seleção a gente já viu na outra. A gente vai fazer agora só trabalhar com a ferramenta, entender como a ferramenta funciona, para ir depois trabalhar em conjunto com a seleção. Bom, então a ferramenta de pincel fica aqui, ó, por padrão, no GIMP, nesse botão, tá? Se eu vier aqui em ferramentas de pintura, eu também tenho lápis, pincel e todo o restante, tá? Mas aqui, ó, ferramenta pincel. A princípio, pessoal, o pincel basicamente é como se eu estivesse utilizando para fazer uma pintura em tela mesmo, tá bom? Então, quando eu clico nela, diversas ferramentas aparecem aqui pra gente. Dentre elas, tá aqui a opacidade, do qual é a primeira que aparece aqui. Quando a gente clica, quando a gente posiciona o mouse, aparece uma setinha apontada para cima e a gente pode clicar e arrastar como se fosse uma barra, tá? Ou a gente pode clicar aqui e digitar manualmente 50% de opacidade. Bom, eu vou deixar em 100% agora e vou mostrar para vocês mais um outro tipo da ferramenta, que é esse daqui. Qual é o tipo de pincel que a gente vai estar utilizando, tá? Então eu tenho aqui redondo, eu tenho retângulo, eu tenho diversos tipos de pincéis possíveis para a gente trabalhar, tá bom? Então eu vou mostrar aqui esse redondo, do qual eu vou deixar ele com a opacidade no máximo, ok? Então se eu segurar clicado na minha imagem, vai fazer um risco, tá? Desse formato que eu coloquei aqui. Vou dar um Ctrl Z para mostrar para vocês. E além da opacidade, nós temos aqui a opção de tamanho. O que esse tamanho faz? Ele vai aumentar, meu computador está um pouco lento, tá? Ou ele vai diminuir o tamanho do meu pincel. Ficou grande, ficou bem pequenininho, tá? Então é através daqui que a gente vai alterar o tamanho do nosso pincel. Isso para qualquer tipo de pincel que eu selecionar, tá? Então selecionei esse outro tipo de pincel, aumentei o tamanho e aí ele vai ficar dessa forma. Eu vou sempre trabalhar com pincéis pequenos, porque o meu computador não tá legal, meu computador é meio lento, então eu estou gravando a tela, ele vai ficar mais lento ainda. Tá? Eu vou selecionar esse redondo, e aí eu vou diminuir o tamanho dele para vocês verem como funciona. Olha só, agora a gente consegue ver melhor como ele funciona, tá? Bom, então, sempre que eu clicar na minha ferramenta, tem uma série de opções, mas só está em preto, certo? Como que eu faço então para trocar a cor? Eu não quero pintar em preto, eu quero pintar isso numa outra cor. Basta clicar aqui, ó. Clicar aqui e selecionar a cor que eu desejo. Posso pintar em vermelho, aí eu posso vir para cá, pintar em azul, eu posso pintar na cor que eu quiser, basta selecionar na sequência de cores. Tá? E aqui eu tenho uma série de cores já pré-definidas que tem, tá? Que a gente pode pintar. Clicar em redefinir, ele volta preto e branco. Professor, então para que serve essa cor de fundo? Eu ainda não passei para vocês, mas existe a ferramenta borracha. Quando a gente passa a borracha, é como se a gente apagasse aquela tinta que está ali. E o fundo é a cor que seria a nossa tela que a gente faria a pintura. Então essa tela é branca, ou seja, quando eu apagar tudo que tem nela, vai ficar branco. A minha folha de papel que eu estiver pintando em cima é branca. Se eu clicar aqui e selecionar vermelho, significa que o meu fundo é vermelho. Se eu apagar tudo que tiver, o meu fundo vai ser vermelho, tá bom? Então a minha ferramenta borracha, que apaga, e aqui eu seleciono qual é a cor de fundo, ou seja, qual é a cor que a minha imagem está em cima. Bom, voltando aqui para a ferramenta de pincel, temos, então já vimos
o tamanho. E a opacidade, se eu abaixar ela, o que vai acontecer? Ela vai ficar transparente. Então eu posso utilizar, essa é uma das formas de se utilizar, para, por exemplo, escurecer uma imagem. Eu posso selecionar a cor em preto, aumentar ou diminuir o tamanho, e aí eu diminuo a minha opacidade, eu vou escurecer, ou seja, eu estou adicionando preto à minha imagem. E aí eu estou escurecendo este pedaço. Lembrando, é claro que aqui eu estou passando em tudo, né? Mas eu poderia fazer aquela seleção, como eu ensinei para vocês, e fazer só naquele determinado pedaço. Ah, eu quero escurecer a areia. Pronto, ó, eu estou escurecendo a areia, passando aqui um pouco de tinta preta. Vejam, simplesmente eu escureci ela um pouco. Ah, mas eu achei que ficou claro ainda. Eu posso aumentar um pouco a opacidade. Vou colocar aqui para 50%, mais ou menos. E aí, a hora que eu passar em cima da areia, eu vou escurecer ela ainda mais. É claro que se eu usar aquela ferramenta de seleção, eu não pegaria esse pedaço da água. Tá? Ah, mas eu quero clarear a água. Eu acho que a água ainda está escura. Eu posso fazer a mesma coisa, só que aí eu vou ter que diminuir bem a opacidade. E aí eu passo a clarear a água e ela vai ficar mais clara. Esses não são os modelos corretos, tá? Eu só estou ensinando um jeito a mais de utilizar o pincel que vocês podem fazer. Uma outra coisa que é interessante é aqui eu vou aumentar no máximo a minha opacidade, é sobre a dureza e a força. O que significa a dureza? Vejam, se eu colocar minha dureza no 100, no máximo que ela tiver, o meu risco, tá em branco aqui, né? Pode ser branco ou preto, não tem problema. O meu risco ele vai ficar inteiro. Vejam, as bordas elas estão inteirinha, tá? Elas estão sem ter aquele esmaecido que tem na lateral. Se eu diminuir a minha dureza para 50%, o que vai acontecer? A minha borda ela vai ficar como se fosse apagada, como se eu não tivesse tinta na lateral do meu pincel. Ela vai ficar esmaecida, tá? Que é esse que tem aqui. Você vê que o preto, que tem a borda mais achatada, vamos colocar assim, ela fica aqui, aí ela vai fazendo um degradê até acabar o preto. Se eu colocar minha dureza no máximo, deixa eu diminuir um pouco o tamanho para, ó, ele fica no máximo, ó, tá vendo? Ele já vai de uma cor para outra, do preto já direto para o azul. Agora, quando eu diminuo a minha dureza, o que vai acontecer? Agora acho que eu diminui muito. O que ele vai fazer? O meio ele vai ficar bem escuro e aí ele vai diminuindo o tom até chegar no azul, tá? Essa é a dureza, tá? E a força? É como a força que eu aplico como se eu estivesse com um pincel. Quanto que eu vou apertar o pincel para pintar. Então, se eu colocar tudo no máximo, vocês vão ver que tanto a minha borda aqui, quanto o começo e o fim ficam assim, a transição direta, o preto para o azul. Agora, se eu diminuir a minha força para 50%, o meu início e o meu fim, ó, vou diminuir ao máximo, o meu início e o meu fim, além do... É como se eu estivesse passando o pincel bem de leve, ou seja, quase não põe tinta ali. Se eu diminuir ainda assim a minha dureza, ele vai ficar mais clarinho ainda, ou seja, ele vai ficar só o meio mais escuro e as minhas bordas dando aquele degradê até acabar, tá? Então, força e dureza, uma é a borda, o outro é o quanto eu estou aplicando de força desse pincel, como se realmente eu tivesse com um pincel na mão. Professor, como você faz para fazer isso com a imagem? Primeiro, o zoom, eu seguro o Ctrl e rolo o mouse, tá? E como que eu faço para puxar a imagem para um lado e para o outro? Eu estou aqui, eu quero ver o que está lá. Eu seguro essa rodinha do mouse que é o zoom, né, o scroll, eu seguro clicado e posso arrastar, ou simplesmente aperto a barra de espaço e movimento o mouse e eu vou conseguindo levar a minha imagem por um lado e para o outro. Uma outra forma que eu tenho de aumentar ou diminuir o meu zoom é simplesmente, pessoal, segura o Alt, segura o Ctrl, o zoom não, desculpa, não é o zoom. Uma maneira que eu tenho de aumentar ou diminuir o tamanho do pincel é segurando o Alt e depois o Ctrl
eu consigo aumentar e diminuir o tamanho do pincel. Vejam aqui, ó, sem eu precisar clicar aqui na ferramenta, segurei o Alt aqui na parte de baixo, ó, tá, opacidade só com o Alt. Então com o Alt eu aumento ou diminuo a opacidade, posso diminuir apenas segurando o Alt. Vejam que a ferramenta aqui está mudando, tá? Ou se eu segurar o Alt mais o Ctrl, eu aumento e diminuo o tamanho desse pincel, tá bom? Se eu segurar o Shift, eu aumento e diminuo o ângulo, que eu ainda não passei para vocês, mas o Alt e o Shift muda o ângulo, que aí eu vou mostrar agora outras ferramentas do pincel que talvez acabe ficando interessante para gente, tá? Bom, eu tenho alguns pincéis, pessoal, que eles são redondos e eu tenho alguns, por exemplo, esse que ele é como se fosse ele é um quadrado, né? Vamos colocar assim. Eu vou tirar essa opção dinâmica, tá? E vejam, ele funciona como se fosse um quadrado. Não, não é essa opção dinâmica, eu vou tirar ela totalmente. Não quero dinâmico, 0. Pronto. Ainda não. Aqui, ó. Basic Dynamic, tava Basic Simple, Basic Dynamic. Então ele vai ficar o quadrado puro e simples, tá? Então, o que é esse ângulo aqui? Simplesmente se eu aumentar ele, o meu quadrado vai fazer um ângulo. Então ele vai ficar agora como um losango, vamos colocar assim, né? Já a proporção é o quanto ele vai ser achatado. Tá? Então vejam, ó, eu vou diminuir a proporção, ele achatou para um lado. Se eu aumentar a proporção, ele vai achatar para o outro. Bom, e aqui o ângulo que isso vai ser achatado, ó. Qual o ângulo que eu vou ter dele? Então, o ângulo eu consigo com o Alt e com o Shift, ó. Eu posso mudar o ângulo que tem, tá bom? Bom, o que acontece? Opacidade no máximo. O que acontece, pessoal? Vocês estão vendo que eu fiz várias modificações aqui do pincel e tudo mais, né? Mas eu gostaria de não ter mais essas modificações, só que são muitos Ctrl Z, eu nem sei mais o que eu fiz. Aqui, ó, nessa opção, tem uma ferramenta chamada Histórico de Desfazer. E aqui eu tenho tudo o que eu fiz de alteração na minha imagem. Se eu clicar na primeira, ou ir clicando aqui, eu vou vendo todas as alterações que eu fiz, ó, na minha imagem, tá vendo? Então eu posso desfazer todas apenas clicando em imagem base. Voltando aqui em opções de ferramenta, eu posso ter de volta a minha imagem original e aí ter as opções da ferramenta. Uma coisa que é muito interessante, eu vou deixar ele redondo aqui para facilitar a gente enxergar. Proporção eu vou voltar no 0. Eu voltei a proporção no 0 para ele ficar redondo. E o meu ângulo, quando é redondo, pessoal, o ângulo não vai mudar, porque eu tenho um círculo. Se eu mudar o ângulo do círculo, ele não vai ter alteração nenhuma. Mas eu vou deixar no 0 para caso eu selecionar alguma outra ferramenta, ela não alterar isso, tá? Então vejam, tem uma opção bacana aqui que a gente vai ver, que é o Look Brush to View. O que significa isso? Vamos lá. O meu brush, o meu pincel, né, ele está com um tamanho de 54 pixels. Se eu aumentar o zoom, ele é como se ele aumentasse o tamanho do meu pincel pela minha tela, né? Então ele continua ocupando exatamente 54 pixels. Só que o bacana dessa ferramenta é que eu quero manter. Então vamos supor, eu quero pintar esse coração aqui, eu quero pintar ele de preto. Só que eu queria fazer ele mais detalhado, tudo mais. Então vejam, aqui eu posso pintar o meio, que eu consigo enxergar, tá? E aí, se eu fizer dessa forma, eu teria que diminuir aqui o tamanho do brush para poder chegar. O interessante dessa opção é Look Brush to View, é que ele vai travar o tamanho do meu pincel para visualização, ou seja, ele vai ocupar a mesma porcentagem da minha tela, do meu zoom. Então se eu aumentar o zoom, ele vai ficar como se fosse do mesmo tamanho da tela e aí eu consigo fazer as edições. Apesar dele estar aqui como 54, mas é 54%, né, daquela porcentagem que eu tenho na tela. Então ele vai manter a proporção da tela. Vejam, olha que bacana que dá pra gente fazer. É muito interessante, facilita bastante a vida
quando a gente quiser fazer pequenas correções. Eu fiz aqui na cor preta, mas eu posso selecionar a cor da minha areia para disso fazer esse coração. Olha que bacana que dá para fazer. Uma maneira é assim, ó, clicando aqui, eu não quero fazer em preto, eu queria fazer da cor da areia para parecer que o coração nunca existiu. Mas que cor que é essa areia? Eu vou tentar colocar aqui um amarelo. Não deu a cor certa. Mesmo diminuindo, aumentando a intensidade, vai ficar difícil. Aqui tem uma opção que chama conta-gotas. Eu posso clicar aqui e ele faz exatamente aquela cor que eu cliquei do pixel. E olha, parece que eu estou apagando o coração, parece que eu estou preenchendo ele com areia. Só que dependendo do tipo que eu fizer, ele fica muito visível aqui, né? Então o que a gente pode fazer é manter essa opção aberta. Eu seguro o Ctrl para selecionar aqui, ó, uma outra forma que tem da gente selecionar é com o pincel na mão, eu seguro o Ctrl e aí eu faço a seleção daquela cor. Então, ao invés de clicar aqui e escolher uma cor, eu posso segurar o Ctrl, cliquei e vejam, a minha primeira cor já ficou parecida com aquela, tá? Então, eu posso segurar o Ctrl aqui fazendo com outras cores, fazendo a mesclagem das cores para não parecer que foi editada a imagem, tá? Então, aqui, ó, eu posso apagar com essa cor e aqui eu posso apagar com essa cor. E o bacana é que assim, se eu utilizar a proporção não, a dureza no máximo, fica muito na cara, né? Dá pra ver nitidamente onde eu alterei. Mas se eu vier aqui, diminuir consideravelmente a força e diminuir consideravelmente a dureza, vejam, eu estou fazendo muito sutil essa alteração. E aí, pode ser, fazendo alguma junção dessas ferramentas, que eu não tenha copiado de nada. Parece que não tinha nada na areia realmente. Tá? Eu tenho que passar ainda algumas vezes para fazer isso, né? Mas olha que bacana, olha que interessante. Eu estou diminuindo, eu posso aumentar aqui também o tamanho, ó. Olha que legal. E aqui eu vou copiar daqui. Ó. Ainda assim apareceu. Dá para fazer diferente, dá para melhorar ainda mais, pessoal. Vamos lá. Não aumentei muito o tamanho aqui. Vamos aumentar um pouco a dureza. Aumentar um pouquinho a força. Não, não é essa cor, é essa aqui que eu quero. Vou diminuir o tamanho agora. Aqui. Aqui eu vou copiar daqui, ó. Esse do pé ficou perfeito, pessoal. Assim, pouca coisa dá para perceber que foi copiado. Agora, aqui em cima ainda dá para ver nitidamente que foi uma cópia. Dá para melhorar ainda mais. Como? Podemos utilizar outros tipos de pincel, por exemplo, esse aqui, ó. E a gente passando aqui na mesma linha, né, do que tá a areia, tá vendo? Ó, olha que interessante. E aí, pessoal, agora é ser artista mesmo. É vir aqui, pegar as aulas de artes lá e juntando com ela. E aí, cada vez menos a gente vai diminuir a visibilidade de que aquilo foi uma alteração. Tá bom? Então, olha que interessante. Isso só de alguns pincéis que a gente fez para fazer essa modificação. Uma outra coisa que a gente pode usar no pincel, pessoal, que eu tenho aqui de opção, não é só o pincel. Eu tenho também o lápis, que ele fica como se fosse um lápis. E aqui eu escolho, claro, o tamanho, né, do lápis. Eu vou escolher aqui a cor azul e vou passar aqui para vocês verem. A diferença do pincel e do lápis é que o pincel parece muito com aquele pincel de pintura. O lápis ele já é um pouco mais... se aumentar a dureza e a força do lápis... no lápis, no caso, não tem força, né? Porque é o máximo, ó. Parece realmente que eu estou pintando a lápis. Que eu estou passando um lápis de cor aqui. Se eu escolher a cor preta... Quando eu clico aqui, pessoal, ele volta ao padrão. Preto e branco, tá? Vejam, ó. É como se eu estivesse pintando o lápis. Tirando ele e colocando novamente. Tá? Uma outra coisa que existe, que é bacana, que eu posso mostrar para vocês,
o incremental. Voltando para o pincel, se eu passar o pincel aqui uma vez, eu vou tirar um pouco a opacidade. Vejam, o que está acontecendo? Eu estou escurecendo e não importa se eu passar em cima de novo, não está acontecendo nada. Ele está ficando com a mesma intensidade. O que é um incremental? Se eu passar uma vez aqui e passar de volta, eu vou diminuir bastante, eu vou aumentar o tamanho, vou diminuir bastante a opacidade. Ó, vejam que interessante, eu passei uma vez, ele deu aquela escurecida. Agora se eu passar e voltar, é como se eu estivesse passando por cima novamente com mais tinta. Se eu tirar um incremental, vejam, agora, só que agora eu vou ter que aumentar um pouco mais a opacidade, né? Se eu passar sem o incremental, vejam, eu posso passar quantas vezes for, eu não vou escurecer ainda mais aquele pedaço. Para que eu passe novamente com tinta, eu tenho que tirar o dedo do mouse e clicar de novo, e aí eu passo como se eu tivesse uma segunda demão, uma segunda camada em cima daquilo. Aí vai da necessidade do momento, vou habilitar ou não vou habilitar essa ferramenta. Uma outra coisa interessante que tem para passar para vocês é sobre o espaçamento. Vejam, quando eu tenho um espaçamento mínimo, ele faz como se fosse uma linha. Se eu aumentar o espaçamento, o que ele vai fazer são várias bolinhas a cada tantos pixels. Então vejam, quanto menor o espaçamento, é como se eu colocasse o lápis e nunca tirasse, ou o pincel e nunca tirasse. Agora, se eu aumentar o espaçamento, eu vou colocar 50 aqui, o que ele vai fazer? É como se eu desse uma pincelada, andasse um pouquinho, outra pincelada, andasse um pouquinho, outra pincelada, tá? Olha que interessante. E aí ele vai fazendo aqui as junções, ó, como se eu estivesse juntando eles. Com isso eu tenho o incremental que eu posso aumentar ou não. Olha a diferença do incremental, pessoal. Se eu passar sem o incremental, não, aqui não vai adiantar, porque sempre vai ter o incremental quando eu aumento o espaçamento. Se eu não tiver o espaçamento, aí ele fica no máximo, tá? Com o incremental, como se eu passasse de novo. Sem o incremental, é como se eu não passasse novamente, ele ficasse na mesma cor, ó. Vejam, tá? O incremental é só esta a diferença, tá bom? Então, pessoal, eu estou no círculo aqui. Se eu aumentar a proporção, eu vou achatar esse círculo. Olha só que interessante, tá? É como se eu achatasse ele para um lado. Se eu diminuir a proporção, é como se eu achatasse ele na vertical agora, nesse momento. Aumentei a proporção, vou achatar ele na horizontal. Bom, outros pincéis que a gente tem, e aí a gente vai poder usar legal essa ferramenta Eu tenho outros pincéis aqui, ó. Olha que interessante, eu tô com a proporção 14, eu vou deixar no 0. Olha só. Eu vou aumentar um pouco a opacidade. Vou aumentar um pouco a força também. Olha que interessante. É como se fosse um pincel com as cerdas meio pro lado, tá? E eu posso dar tons artísticos na minha foto desse jeito. Eu posso aumentar o tamanho. Ó, aumentei a opacidade agora pro máximo, ó. Tá? Olha que interessante. Eu posso aumentar o tamanho agora, ó. E fazer isso. E se eu passar, claro que vai como se fosse um pincel. Vou voltar por aqui. Zerei a minha imagem para utilizar as opções de ferramenta. E ó, eu posso aumentar ou diminuir o meu ângulo. Olha que legal, eu estou trocando de lado. Alt e Ctrl, aumento e diminuo de tamanho. Diminuir de tamanho. Alt e Shift, eu posso mudar o ângulo. Tá? Uma outra coisa muito bacana que tem de pincel que eu posso passar para vocês que eu até esqueci de falar, era para eu ter falado antes. Eu vou colocar novamente o círculo. Opa! Pincel. Sumiu a ferramenta aqui, pessoal. Eu vou dar um pause para colocar a ferramenta de novo, as opções de ferramenta, tá? Pronto, ela apareceu aqui de novo, tinha ocultado ela.
Então, uma coisa interessante que tem, pessoal, é isso aqui, ó. Eu vou colocar o círculo aqui. Se eu apertar o Alt num ponto da imagem, apertei aqui, tá? Num ponto da imagem com o círculo. Se eu segurar o Shift depois, ele vai fazer uma linha daquele ponto até aqui, tá? Então, olha que interessante. Eu vou diminuir um pouco o tamanho da minha imagem, né? Tá dinâmico, vamos colocar o simples aqui, diminuir. Então vejam, eu vou segurar o Alt e vou dar um clique aqui, ele posiciona ali, tá? Se eu segurar o Shift agora, depois que eu apertei o Alt ali, ele vai, vocês podem ver que ele traça uma linha, ou seja, ele vai fazer uma linha de lá aqui, do pincel que eu selecionei. Então se eu colocar esse daqui, diminuir um pouco, aumentar aqui o meu espaçamento, segurar o Alt e dar um clique, segurar o Shift até aqui, ele vem fazendo o espaçamento, como se eu tivesse segurado, clicado e arrastado em linha reta. Isso facilita que às vezes nem sempre com o mouse a gente consegue fazer uma linha perfeita, né? Então, vamos supor, eu quero aqui na parte da água, eu quero escurecer um pouco ou clarear um pouco. Eu posso vir aqui, selecionar o círculo com um pouco de dureza para baixo, um pouco menos de força, vou colocar a cor preta, apertei o Alt, apertei o Alt, dei um clique, segurei o Shift, soltei aqui. É claro que, como estamos com o espaçamento, ele vai fazer isso, né? Então vejam, ó. Só que a minha opacidade está muito alta ainda. Vou diminuir a minha opacidade, vejam, já estou escurecendo esse pedaço em linha reta. Olha aí, que bacana. Faço a mesma coisa aqui, ó. Olha que interessante. Aí eu posso dar só alguns retoques aqui e isso daí vai ficar sensacional. Outra coisa que eu posso fazer, a junção, é fazer aquela seleção que a gente viu, né? Na aula anterior, é claro que com um pouco de paciência, fazendo aquelas alterações novamente aqui, ó, para a gente selecionar. E aí eu posso vir aqui com a ferramenta de pincel e escurecer somente a água. Pronto, consegui escurecer somente a água sem mexer no restante. Olha que bacana que ficou. Consegui escurecer legal a água sem precisar mexer muito no restante. O mesmo vale aqui se eu quiser trocar, quiser mexer nesse coração aqui, né? Eu posso vir aqui com a ferramenta de seleção, selecionar um pedaço e posso remover. Existem outras formas com outras ferramentas que a gente não vai ver hoje sobre como remover esse coração, mas essa é uma das formas, tá? Aqui a gente vai ver, já para adiantar para vocês, para remover o coração também seria a carimbo, que vai ser a próxima aula, tá? Bom, além do lápis nós temos o aerógrafo, que é basicamente aquelas pinturas que faz como se fosse com pincel de tinta, aquelas pistolas de tinta que usa para pintar carro, né? Mas aquele bem pequenininho. Então basicamente a gente pode usar ele, selecionar a cor aqui com o Ctrl e aí eu posso ir passando ele, ó. Faz bem suave, bem bacana isso daí e fica praticamente, ó, agora sim de forma invisível. Como que eu vou fazer para mostrar para vocês então o aerógrafo? Eu vou colocar a dureza no máximo, eu vou colocar a força também no máximo e a opacidade também no máximo. Olha só, aqui ele vai ficar como se fosse o pincel. Mas se eu estiver usando outras ferramentas, ó, vou diminuir um pouco a dureza e um pouco a força e utilizar isso daqui, ó. Olha que interessante, tá? É como se eu tivesse na vida real utilizando aquelas pistolas de tinta. Já deu um bom acabamento aqui, ó, tá bom? Tenho também outras ferramentas, que é a tinta, como se fosse com aquelas antigas penas, né, que pintava, né? Então ele vai dar o mesmo sentido dela. Então eu tenho várias outras ferramentas a respeito dela, ó, como tamanho, a inclinação que tem da escrita e com a velocidade que vai ter, ó. Vejam,
É como se a tinta, eu fosse passando, a tinta fosse acabando, né? Por causa da tinta. Tá legal, pessoal? Aí, essa daqui, ó, eu tenho algumas outras coisas artísticas que a gente pode selecionar para fazer, que é bem bacana, ó. Que eu posso, com a opacidade, apagar com esse pincel, que aí vai utilizar para apagar, sem efeito de apagamento, ou eu posso utilizar a pincelada suave. Vamos ver aqui outras opções, ó. Basicamente aqui eu consigo ter uma visão realmente de como vai fazer, ó. Vamos ver outras ferramentas que eu posso passar para vocês. Ó. Aí, cada vez que eu mexo, ele mexe bastante itens aqui, né? Eu posso colocar aqui, ó, e mexer. Então cada item desse vai ter diversas ferramentas para eu alterar. Olha que interessante, tá? E ainda assim, no pincel, pessoal, eu tenho várias opções para usar, tá? Aqui minha opacidade está na metade, então eu posso aumentar. Então vejam, agora o artista dentro de você que tem que falar e alterar essas imagens, né? A gente consegue mostrar aqui as ferramentas, aí onde você vai usar, como você vai usar, aí é o seu artista interno que vai falar para vocês. Uma outra coisa que eu tenho para passar, que é interessante, é essa ferramenta aqui, ó, de subexposição e superexposição. O que essa ferramenta faz? Ela vai ou aumentar ou diminuir a claridade da foto. Então vejam, aqui nas opções de ferramenta eu tenho superexposição, significa que eu vou passar em algum ponto que está muito claro da foto, e aí ele vai diminuir a exposição daquela foto, tá? Bordadura significa que vai ficar com a borda bem aparecendo, né? Tá? E se eu colocar a bordadura ou não, ela vai ficar com uma borda mais suave, tá? Aqui vai ser, eu vou alterar também a mesma coisa que o pincel, a dureza e a força que eu vou estar passando, tá? Então vai ficar mais ou menos com mais ou menos força. E aqui é onde eu vou aplicar isso, se vai ser somente as sombras, se vai ser os tons médios, ou seja, onde não é nem muito claro nem muito escuro, ou se vai ser, meu computador travou, ou se vai ser nos tons claros, ou seja, vai aplicar somente naquela parte que é mais clara da foto, e onde é mais escuro ele vai aplicar bem menos, tá? Subexposição eu vou aplicar para clarear, ou seja, eu vou clarear aquele pedaço da foto que está escura. Lembrando, pessoal, aqui eu não usei a ferramenta de seleção, então ele vai passar muito para o lado de fora disso, tá? Se eu quiser fazer legal, eu uso aquela ferramenta de seleção que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Então, eu vou pegar aqui como colocar o dinâmico, ou seja, para não ficar pegando muita coisa. O ângulo eu vou por 0 para ficar redondo. E aqui o tamanho eu posso aumentar ou diminuir. E tem o tipo de pincel também aqui, tá? Ó, redondo. Passei para o lado de fora um pouco, mas aqui também tem aquela parte de dureza, força, qual a proporção, qual a opacidade, ou seja, vai ficar bem fraquinho, quase não dá para ver, ó, tá clareando, mas tá clareando bem pouco. E aí vai da junção de todas essas ferramentas para melhorar a imagem de vocês. Tá bom? Bom, eu já falei bastante coisa, são bastante ferramentas que eu mostrei para vocês, e que isso vai ser muito importante na hora da gente fazer edições nas nossas fotos. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Na sexta vocês vão ter uma atividade para fazer a respeito dessa aula de hoje, e qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp, pelo Teams, tá? Por onde vocês acharem melhor. Tá legal? Muito obrigado, até mais.